Olá amigos, apresentando mais um vídeo agora sobre os hormônios. Os hormônios são substâncias químicas produzidas pelas glândulas, tecidos especializados e neurônios que equilibram as funções biológicas do corpo. Cerca de 50 tipos de hormônios são produzidos pelas glândulas endócrinas. No corpo humano, os hormônios são responsáveis pelo metabolismo, crescimento, sexualidade, dentre outros. A palavra hormônio, de origem grega, significa movimento ou estímulo. Conheça alguns tipos de hormônios e como eles atuam no nosso organismo. O hormônio do crescimento, GH. O hormônio do crescimento é produzido pela hipófise, sendo essencial para o crescimento dos seres humanos. Ele atua no organismo na medida em que promove o desenvolvimento da massa muscular e do alongamento dos ossos. Sua ação está ligada à produção do IGF-1, que é produzido pelo fígado. A partir da junção do GH ao IGF-1 é que ocorre o crescimento e desenvolvimento dos tecidos. Antidiurético, ADH, produzido na glândula hipotálamo e secretado pela neurohipófise, o hormônio antidiurético ou vasopressina atua sobre os rins, mais especificamente nos túbulos renais. Sua ação está relacionada ao controle da excreção de água no corpo, regulando assim a pressão sanguínea e o volume de urina armazenado na bexiga. Tiroxina T4. A tiroxina, também conhecida como tetrahidrotironina, T4, é um hormônio produzido pela glândula tireoide, que por sua vez é produzido pela hipófise. O T4 atua em conjunto com outro hormônio, a triidotironina, T3, e na falta desses hormônios acontece a liberação do TSH, estimulando a produção desses hormônios. Ela é responsável por diversas funções orgânicas, como regulação do metabolismo, dos batimentos cardíacos, do desenvolvimento e crescimento do corpo e manutenção do peso corporal. Paratormônio. O paratormônio é produzido pelas glândulas paratireoides, sendo responsável por regular a quantidade de cálcio no sangue. Este hormônio atua em conjunto com a calcitonina, que ajuda a reduzir o cálcio do sangue e estimular a glândula paratireoide para liberar o paratormônio e iniciar a liberação do cálcio dos ossos para o sangue. Adrenalina. Produzido pelas glândulas suprarrenais, adrenais, a adrenalina é o hormônio que atua no sistema nervoso, sendo liberado em momentos de tensão e estresse, desenvolvendo sua função de preparar o corpo para a ação de algo. Ao identificar o gatilho de reação, a amígdala ativa o hipotálamo, para que esse possa ligar o sistema nervoso ao endócrino. A glândula pituitária, hipófise, libera para as glândulas suprarrenais a ativação do hormônio. Os efeitos mais comuns da adrenalina são sudorese excessiva, contração dos vasos sanguíneos, taquicardia, aumento dos batimentos cardíacos, aumento da pressão arterial e frequência respiratória. Glucagon. O glucagon é um hormônio produzido pelo pâncreas e que atua no equilíbrio da taxa de glicose no sangue. Sua ação é realizada por meio da ativação da enzima fosforilase, ou seja, quando as moléculas de glicogênio do fígado são transformadas em moléculas de glicose. É a partir da ação exercida pelo glucagon que é evitada a hipoglicemia,
que é a queda de taxa de açúcar no sangue. Insulina. Produzida pelo pâncreas, a insulina atua na absorção e controle da taxa de glicose pelas células. Ela ajuda a evitar diabetes ou hiperglicemia, aumento de glicose no sangue. Estrogênio. O estrogênio é um hormônio produzido pelos ovários femininos. Ele é responsável pelo desenvolvimento das características sexuais nas mulheres, como o crescimento dos seios, pelos pubianos, dentre outros. A produção deste hormônio pelo organismo varia de acordo com a idade da mulher. Na puberdade, o estrogênio desempenha importante função no ciclo menstrual. Durante a gestação, sua produção é aumentada, pois ele prepara o corpo para o parto. Progesterona. A progesterona é um hormônio produzido pelos ovários, pois ele atua no desenvolvimento do corpo para receber uma gestação. Esse hormônio é essencial para a mulher, pois tem relação com a menstruação, fecundação, transporte e implantação do óvulo fertilizado. A progesterona é responsável pela preparação do útero e das mamas, bem como a inibição das contrações uterinas, a fim de assegurar o desenvolvimento do feto. Prolactina. A prolactina é o hormônio produzido nas glândulas mamárias femininas. Ele é responsável pela produção do leite para alimentar o bebê. E por isso, durante a gestação, as mamas ficam cheias de leite, a fim de assegurar a nutrição do recém-nascido. Testosterona. A testosterona é o hormônio produzido pelos testículos, sendo responsável pelo desenvolvimento das características sexuais masculinas. Os níveis de testosterona diminuem com o passar dos anos. Ela atua no desenvolvimento da bolsa escrotal, no crescimento da barba, engrossamento da voz, crescimento dos músculos, dentre outros. Disfunção e distúrbios hormonais. Quando os hormônios não estão funcionando corretamente, dizemos que o corpo está sofrendo uma disfunção hormonal que pode ocorrer tanto nos homens quanto nas mulheres. A disfunção hormonal é muito comum nos casos relacionados às glândulas sexuais. Os problemas mais recorrentes estão relacionados à infertilidade, aumento de peso, acne e pelos corporais, bem como os chamados ovários policísticos, no caso das mulheres, e a andropausa nos homens. No entanto, os distúrbios hormonais são caracterizados pela deficiência das glândulas endócrinas, de maneira que passam a produzir uma quantidade menor de hormônios. Dessa forma, o tratamento é baseado na reposição hormonal. Então vamos ver um vídeo animado aqui para a gente ter uma noção exata do que foi falado até agora. Existe muita química por detrás das coisas que sentimos e fazemos. Um bom exemplo disso são os hormônios. Eles são substâncias que impactam praticamente tudo o que o seu corpo faz,
desde a sua digestão até as suas emoções. Existem 3 tipos principais de mensageiros químicos que o nosso corpo usa: os hormônios, os neurotransmissores e os neurohormônios. Esses mensageiros são substâncias que permitem a comunicação entre diferentes células do corpo. Hoje vamos falar dos hormônios. Eles são substâncias produzidas principalmente pelas nossas glândulas endócrinas, além de outros órgãos e tecidos. Depois de produzidos, são liberados na corrente sanguínea para regular o funcionamento de algum processo biológico. Glândulas endócrinas são órgãos que produzem, armazenam e liberam hormônios. Existem 10 glândulas endócrinas principais que fazem parte do corpo humano e chamamos de sistema endócrino o conjunto dessas glândulas e os hormônios que elas produzem. Algumas das glândulas endócrinas mais conhecidas são a tireoide, o pâncreas, os testículos e os ovários. Esses órgãos regulam várias coisas, como a reprodução, a homeostase, o crescimento e o metabolismo das pessoas. Essa regulação é feita por meio da liberação de um ou mais hormônios, dentre mais de 70 tipos diferentes. Cortisol, insulina, testosterona e estrogênio são alguns exemplos desses hormônios. Cada um deles ajuda a regular um ou mais processos do corpo. Por exemplo, a calcitonina é um hormônio produzido pela tireoide que ajuda a regular os níveis de cálcio e fosfato no sangue. Ela faz isso inibindo a ação de um tipo de célula que remodela o tecido ósseo do corpo, conhecida como osteoclasto. Quando os osteoclastos destroem algum tecido ósseo no corpo, é liberada uma maior quantidade de cálcio no sangue. Para regular essa quantidade, a calcitonina faz com que os osteoclastos destruam menos tecido ósseo. Geralmente, o corpo produz e secreta uma quantidade equilibrada de cada hormônio quando necessário. Mas por mais incrível que seja o nosso corpo, ele não é perfeito. Milhares de pessoas desenvolvem doenças relacionadas ao sistema endócrino. Vamos pegar como exemplo o hormônio conhecido como insulina. O pâncreas é uma glândula que produz a insulina. Ela é liberada na corrente sanguínea e passa por várias células, fazendo com que elas absorvam a glicose disponível na corrente sanguínea. Quando existe muita glicose no sangue, o pâncreas libera mais insulina para que as células absorvam o excesso e o sangue volte a ter um nível equilibrado de glicose. Mas muitas coisas podem dar errado nesse processo quando alguém tem diabetes. O diabetes é um conjunto de doenças ligado ao sistema endócrino. Pessoas com diabetes tendem a possuir níveis elevados de açúcar no sangue. Existem diferentes causas e consequências para cada tipo de diabetes. Os 2 principais tipos são o do tipo 1, no qual o pâncreas não produz insulina suficiente, e o do tipo 2, no qual as células do corpo não reagem à insulina como deveriam. O do tipo 2 é de longe o mais comum. Sem o tratamento, o diabetes pode levar a pessoa à desidratação extrema, coma e até mesmo à morte. Hoje em dia, uma pessoa com diabetes pode ter uma vida plena se aderir ao tratamento. O conhecimento científico sobre os hormônios e as tecnologias advindas dele tem impactado muito a sociedade. A pílula, um dos métodos de contracepção mais usados atualmente, assim como a fertilização in vitro e os tratamentos para diabetes, tem melhorado a vida de milhares de pessoas. E faltou falar também dos vários impactos que os hormônios podem ter na mente e no comportamento humano, mas esse assunto merece um vídeo separado. E aí, gostou do vídeo? Se gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar a crescer, conheça nossas campanhas no Patreon e no Apoia-se. Descubra como pode ganhar ilustrações